por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá! Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021. Semana começando, Investidor em Foco no ar para falar de recomendação de investimentos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje. Bem-vindo você também, Kleber. Tudo bem? Bom dia, Rê. Boa tarde, boa noite. Uma ótima semana já desejando a todos os nossos ouvintes. Tudo bem? E aí uma semana diferente, né? Pré-carnaval, só que com carnaval que não vai ser aquele tradicional que a gente está acostumado, né, Rê? É verdade. Quem vai ter feriado prolongado não vai ter folia, né? Vai ter feriado. Carnaval a gente deixa para o ano que vem. É verdade. Vai ser o carnaval do Netflix esse ano. É verdade. Carnaval da cozinha, de inventar coisa em casa, né? Aqui pelo menos vai ser assim. Boa. Bom, Kleber, a gente separou um assunto super importante que a gente fala todo dia, de certa maneira, aqui. Mas hoje a gente vai abordar especificamente que é recomendação de investimentos, diversificação e todo esse processo de tentar ajudar quem investe a decidir onde colocar seu dinheiro, né? E aí a gente trouxe um reforço da sua equipe, inclusive, que é a Giovana Ishimura, especialista de produtos e recomendação. Giovana, seja bem-vinda à sua estreia aqui no Investidor em Foco. É um prazer ter você aqui. Bom dia, Renata. Bom dia, Kleber. Muito obrigada pelo convite. O prazer aqui é todo meu. Bom, eu sou suspeito para falar da Gi, né, Rê? Porque é daquelas pessoas que tem que me aturar todo dia, mais até do que você, né? É verdade. Eu só te aturo aqui, Kleber. Que ela aguenta mais horas, mais tempo do que você. Mas muito feliz que ela está aqui para realmente explicar para os ouvintes do nosso processo de recomendação, das mudanças que a gente teve, que foram super importantes do ano passado para cá. Vai ser um papo realmente bem legal. E, Gi, vamos começar por essas mudanças que o Kleber falou, então. A gente tem aqui no Itaú uma recomendação de investimentos que as equipes atualizam todo mês, que é um processo super dinâmico, super detalhado. A gente vai explicar como ele funciona, mas já que a gente acabou de virar o ano, teve um ano super atípico e a ansiedade é para saber por que caminhos investir melhor o dinheiro, é a ansiedade de investidoras e investidores que ouvem a gente aqui. Então, eu queria que você explicasse para a gente que principais mudanças vocês fizeram nessa recomendação para 2021. Perfeito, Renata. Acho que não tem como falar muito de recomendação, né, e do que mudou na nossa visão, sem passar um pouquinho pelo cenário, né? Acho que a grande discussão que a gente teve nos últimos meses permaneceu em cima do avanço da pandemia, da aprovação aqui do uso emergencial das vacinas e do processo de vacinação como um todo aqui nos países. E além disso, olhando aqui para o Brasil, a gente ainda tem aqui uma preocupação, né, com o fiscal do país. E tudo isso podendo impactar os ativos de renda fixa, principalmente, né? Olhando para a recomendação, a gente teve sim algumas mudanças na alocação estratégica agora para 2021. E para a carteira recomendada, a gente optou aqui, inclusive, por acrescentar a classe de juros pré-fixado, que não estava aqui na nossa recomendação ao longo de 2020, aqui com foco maior em investimentos um pouco mais curtos, né? Como uma parte estrutural aqui da recomendação. E além disso, ainda na renda fixa, né, a gente também adaptou aqui essa parcela da carteira com o alongamento da duration, né? O que significa, né? Visando um pouco mais o longo prazo, né? E também um pouco mais de cautela aqui nesse início de ano. Uma outra mudança importante que a gente teve foi aqui na parte internacional da carteira de recomendada. Essa parcela ela foi de grande contribuição, foi super importante para a performance da recomendação em 2020, com todo o cenário que a gente viveu aqui, né, de pandemia. E além da gente manter essa parcela, a gente optou também por aumentar a nossa alocação estrutural nos investimentos internacionais. Aqui, em linhas gerais, a gente tem perspectivas positivas, vou até abordar, né, um pouco mais para frente aqui, sobre essas perspectivas para o cenário internacional, mas elas são super favoráveis. Aqui muito impulsionado pelo que a gente está vendo aqui, né, de cronograma de vacinação nos países,
alguns países um pouco mais adiantados, outros um pouco menos, e também um pouco da continuidade das políticas de estímulos fiscais e monetários que a gente tem visto pelo mundo. Excelente, Gi. Eu até queria pegar um ponto que a Gi colocou aqui, quando ela fala sobre a nossa posição estratégica, né, a nossa alocação estratégica, né, e a gente tem também a nossa alocação tática, né. Quando a gente tem essas posições, investidor, olha, nada mais é do que assim, a gente tem uma pizza de alocação que ela é definida para o ano, né? Que é aquela pizza do perfil moderado, né? Então, o investidor que é moderado, por exemplo, tem uma pizza dele de percentual por classe de ativo, né? E ao longo do ano a gente vai fazendo os táticos na recomendação. O tamanho da fatia muda, né, Kleber? Oi? O tamanho de cada fatia, de cada pizza é diferente, né? Justamente por essa questão que você falou das classes, né? Exatamente. As fatias de risco maiores vão aumentando, né, conforme o investidor vai podendo tomar mais risco, né? Então, por isso que o conservador tem as suas fatias maiores nas classes mais conservadoras, né? E o arrojado, o agressivo, tem as fatias maiores lá nos produtos mais agressivos, aqueles que podem comprar mais risco, né? E o tático vai fazendo esse ajuste ao longo do ano, durante os meses, durante as semanas, durante até os próprios dias. A gente viu 2020 ter muito desses ajustes, né? E queria pegar um pouquinho desse ponto para falar o quê? Que a gente teve aqui gestores já esse ano que vieram falando para nós, tanto gestores de multimercado, gestores de ações, alocadores, né, que vieram conversar com a gente também, gestores falando de mercado internacional, mercado emergente. E aí o investidor olha para tudo isso e fala, bom, como é que eu monto essa historinha, né? Como é que eu coloco tudo isso dentro da minha carteira? E aí é que entra a recomendação, né, Gi? E ele constrói isso através das classes de ativo, né? Que é isso que a gente queria falar um pouquinho agora, né? De como que a gente constrói isso, né? Como que a gente distribui essas classes de ativos, que são o quê? A renda fixa, né? A inflação, a renda variável, que são as ações, a renda fixa, a inflação, a gente ainda tem várias quebras dentro delas, né? E a gente pode ter o internacional, que daí tem vários investimentos dentro do próprio internacional, a moeda, né, como o dólar, onde você pode ter outras também, e a própria tradicional, né, que a gente pode falar, o CDI, né, o pós-fixado, que antes era a grande chave que todo mundo alocava, e hoje ele é quase o patinho feio, ninguém quer alocar nele, né? Mas ele é super importante também, e acho que era importante a gente falar dessas características e de grau de risco um pouquinho de classe de ativo, que a Gi vai falar bastante pra gente de como que monta essa recomendação, né? Perfeito. Antes da gente entrar nas classes, eu só queria tirar uma dúvida com vocês dois. Gi, quando você falou ali mais no início que vocês incluíram pré-fixados ali na recomendação, é por causa desta possibilidade de a taxa Selic aumentar, já que o pré-fixado, a pessoa, no momento que aplica no produto, ela sabe o quanto esse produto vai render? Também, aqui também tem algumas preocupações, né, a mais que surgem com essa alta da Selic e que, eventualmente, uma exposição passiva em pré-fixado pode até ser negativa, né? Então, a gente traz aqui para recomendação, mas também buscando, né, além do asset allocation, quando a gente olha para a seleção dos ativos, buscando ativos pré-fixados, mas com um nível de atividade maior, que não esteja necessariamente passivo ali na curva de juros, porque a gente vê sim alguns riscos aqui no curto prazo, dado que a gente já prevê algumas altas aí para a Selic ao longo desse ano, né? Legal. Bom, gente, então tá. Vocês falaram do que mudou, o Kleber trouxe a questão das classes, que são essas categorias de investimento que a gente estava explicando. Tem muita diferença, o risco é uma dessas diferenças de cada uma. Vamos começar falando do grau de otimismo para os multimercados, Gi? Vamos sim, Renata. Falando aqui dos multimercados, acho que a nossa visão para eles é que eles se destacam bastante no cenário que a gente está agora, né? E tem alguns motivos para isso, né? Acho que primeiro, quando a gente fala de um fundo multimercado, o gestor ele tem muita liberdade para atuar em vários mercados, né? Até o nome dá aí a função, a palavra, né? Mas em bolsa, juros, moedas, em mercados internacionais. E, além disso, ele também tem uma flexibilidade muito grande para conseguir ter posicionamentos táticos, né? Posicionamento mais de curto prazo, que é super importante nesses momentos de mais volatilidade nos mercados. Não dá para falar de forma totalmente generalizada, porque a gente sempre tem fundos e fundos, né? A gente tem exceções,
Mas quando a gente olha para 2020, a indústria de multimercados se destacou como um todo no Brasil, porque conseguiu defender o portfólio utilizando de alguns mecanismos de proteção, né, dada essa liberdade, essa flexibilidade que eles têm. E na outra ponta, conseguir se alavancar no momento de retomada. O que significa isso? Né? Aumentar a exposição de risco ali desses fundos para conseguir capturar ganhos superiores. E aí, o papel dessa gestão ativa que o gestor tem no fundo multimercado é de grande valor aqui, e por isso a gente vê com uma visão muito positiva aqui para a recomendação. E aí vale mencionar que dentro dos multimercados tem diferenciações de estratégia, né? E olhando para a recomendação, durante esse ano de 2020, né, de maior crise, a gente teve uma preferência pelos multimercados macro trading, que a gente chama aqui, né, que são aqueles que têm uma característica mais dinâmica, que gira mais as posições para buscar esses ganhos táticos. E hoje a gente continua tendo uma visão positiva e trazendo os macro trading para recomendação, mas a gente também passou a incluir agora nesse mês a estratégia de macro carregamento, que eles são dinâmicos também, mas também tem um foco maior em cases de maturação de médio e longo prazo. Então, como a gente tem um view, né, otimista aqui para a retomada da economia para esse ano, e um posicionamento que acaba sendo mais direcional, esse tipo de estratégia tende a se beneficiar, e por isso a gente inclui aqui na recomendação de multimercados, tá? Muito bom, Gi, muito bom, e a gente já vem há muito tempo, né, com os multimercados aí sendo nosso, a gente pode chamar, não sei se de carro-chefe, né, mas assim, à frente exatamente por essa flexibilidade que ele tem e a capacidade, né, de atuar num mercado tão difícil quanto a gente teve em 2020, em mercados com mais tendência, né, como você acabou de explicar. Mas muito do que o investidor quer saber também é agora, bom, e aí, com essas máximas de bolsa lá fora, máxima de bolsa aqui, como é que ficam a parte de ações, né, a nossa recomendação aí para renda variável também? Perfeito, Kleber, essa é a grande dúvida mesmo, né? Bom, a gente segue com um posicionamento otimista para ações nacionais. A gente tem visto nos últimos meses uma melhora no fluxo de dinheiro para os países emergentes, incluindo o Brasil, né? A gente acredita que esse movimento de fluxo, né, entrando tanto dos investidores locais, mas também do capital estrangeiro, deve ter continuidade em 2020, por isso que a perspectiva ainda é positiva, apesar dos níveis aí altos que a gente tem aí do Ibovespa. Claro que isso também depende da confiança do investidor no país, e por conta disso a gente pode ter alguma certa volatilidade aí nos próximos meses. Mas além disso, acho que tem um fator aqui global, né, de retomada, que acaba também impactando aqui na nossa bolsa de forma positiva, né? E sem falar também no ambiente de juros baixos, que a gente já vive há algum tempo, que deve permanecer por um prazo longo aqui no Brasil, e isso também beneficia aqui as empresas, né? O crescimento das empresas aqui no Brasil. E aí, quando a gente fala de estratégia de produto aqui para renda variável, a nossa preferência continua sendo por produtos aqui, fundos de investimento que fazem seleção ativa dos papéis, para conseguir navegar melhor nesses momentos de mais volatilidade, mas também a gente tem na recomendação os fundos que a gente chama de iniciativo, né, que são uma estratégia que a característica desses fundos de ação são mais colados na bolsa, no movimento da bolsa, né, então aqui uma combinação das duas estratégias, tanto os fundos de investimento aqui de ações com seleção mais ativa, que às vezes a gente chama até dos fundos de retorno absoluto, mas também os iniciativos que são mais colados aqui no Ibovespa. Muito bom. E a renda fixa, hein, gente? Onde é que ela fica nessa fila do pão aí de vocês? Tem coisa boa ainda para renda fixa. É difícil, mas dá para achar, né, Gi? Então, acho que a renda fixa que dá para gastar um tempinho aqui para falar até um pouco da questão fiscal que a gente tem vivido, né? A gente fala dessa preocupação há um tempo, mas aqui o agravamento da pandemia, a dificuldade aqui de oferta de vacinas que pode trazer algum agravamento das medidas restritivas, a gente já tem visto isso, né? A gente já vê alguns estados, algumas cidades, né, voltando para a fase vermelha, e isso traz aqui a discussão novamente de necessidade de estímulos, como foi o auxílio emergencial que a gente teve no ano passado. E aí aqui a preocupação fica aqui com o nível de gastos, né, e o estouro do teto aqui no Brasil. Perfeito. E aí um outro ponto também importante quando a gente fala de renda fixa, acho que é um pouco de inflação, né, que ela acabou fechando 2020 bastante pressionada, então traz mais cautela ainda aqui para essa classe. E um outro ponto também importante, aqui a gente pode comentar também, né, Kleber, da última reunião do Copom que a gente teve em janeiro, em que a gente teve a manutenção da Selic em 2%.
E não só manutenção, mas também veio com um comunicado aqui de retirada do Forward Guidance, né? O que é o Forward Guidance? É um instrumento de política monetária que vai aqui comunicar à população sobre a intenção do Banco Central de manter os juros baixos para continuar estimulando a economia, né? E a retirada desse Forward Guidance, além dessa preocupação com a inflação que eu comentei, faz o mercado começar a ver uma antecipação do ciclo de alta de juros para esse ano. A gente aqui também teve essa revisão, né? Então, antes a gente acreditava que as altas nos juros viriam só a partir do segundo semestre, e hoje a gente, né, teve algumas revisões aqui com a Itaú Asset, em que a gente começa também a antecipar a projeção dessas altas, né? Então, tudo isso impacta a classe de renda fixa, né? E faz a gente ter aqui um pouco mais de cautela aqui para a classe, né? Para a classe como um todo. Acho que também vale comentar que a gente teve também revisão na própria taxa terminal da Selic para esse ano. Então, antes a gente tinha aqui a projeção de terminar 2021 com uma Selic de 3%, e hoje a nossa previsão é terminar com 3,75%. Mas a gente entende que o nível dos juros vai ficar baixo, né? A gente vai ter essas altas que vão ocorrer de forma gradual, mas se mantendo baixos aí por um período prolongado, né? Então, acho que em linhas gerais tem vários fatores aqui que impactam, né, Kleber? É uma classe bem mais complexa aqui, de vários fatores aqui no jogo, mas a gente atua aqui com uma visão mais cautelosa, com um posicionamento neutro aqui, tanto em inflação como em pré-fixado. Não, é isso mesmo, Gi. E a explicação está perfeita em relação às classes. Acho que um ponto super importante aqui para relembrar para os investidores, aqueles que já estão mais acostumados, aqueles que passaram por 2020 com a gente, já ouve isso bastante, né, Rê? Mas aqueles que estão entrando agora, ou que estão começando, ou que não fizeram nenhum grande movimento no ano passado, ou nos últimos anos ficaram esperando e estão começando a fazer agora, momentos como esse que a Gi acabou de explicar, que ela trouxe muito bem o cenário, a renda fixa, a renda variável também, mas a renda fixa em momentos como esse trazem muita volatilidade. O investidor fica com aquela expectativa, às vezes, e perspectiva de que é uma classe que vai garantir um retorno sem risco, sem volatilidade e sem possibilidade até de perdas, né, Rê? E não necessariamente. Pode acontecer na renda fixa, sim. Perdas por questão de preço, perda por questão de marcação ao mercado, perda por questão de exatamente essas mudanças de cenário que a gente pode ter, de aumento de taxa, aumento de risco. Então, o que é super importante? Primeiro, ter o acompanhamento do especialista, ponto 1. E ponto 2, todo posicionamento de renda fixa, quando feito, além do acompanhamento, ele deve sempre visar o seu carrego, né, Gi, que a gente fala, o seu vencimento, aquele período que você vai ficar com ele, acreditando naquela taxa e naquele prazo que você comprou. Posso vender antes? Ele me dá liquidez e eu tenho essa possibilidade? Pode, mas quando adquirido com essa visão de longo prazo, podendo carregá-lo até o vencimento, se uma surpresa negativa acontecer no meio do caminho, não vai ser um problema. Se uma surpresa positiva acontecer e o cenário for melhor ainda, você ainda pode ter um acréscimo, um adicional de rendimento, de retorno naquela projeção que você tinha feito. Agora, quem vai olhar só para, de repente, um movimento de curto prazo, pode sofrer alguns tropeços aí que não são legais em renda fixa. Então, acho que é importante lembrar isso para o investidor, de repente, que principalmente o que está começando, não cair, de repente, em alguns, principalmente, não digo armadilhas, né, mas em alguns erros que a gente vê sendo cometidos e deixa, às vezes, de investir em papéis que são muito bons, muito, assim, interessantes e necessários para uma carteira por causa de uma experiência que não foi positiva. Bem lembrado, Kleber. Até é bom lembrar também que, acrescentando ao que você falou, todo investimento tem risco, né? Mesmo aqueles que aparentemente seguem ativos livres de risco, ou enfim, parecem ser mais seguros, eles vão ter nem que uma parcela inferior a uma ação. Mas eles vão ter algum, então é legal sempre lembrar disso, né? Lembrando que a poupança tem uma garantia de recursos, caso você tenha algum tipo de problema, ela tem uma garantia de pagamento, não tem?
Se ela tem uma garantia de pagamento, por que ela tem a garantia de pagamento? Porque ela até a também poupança pode. tem risco, Exato. né? Claro. Então todo investimento tem risco, é isso aí. Mas se o problema for a garantia, tem outros que também tem, né, Kleber? Não é só a poupança. Com certeza, com certeza. Bom, gente, para a gente fechar essa parte, então, de explicar um pouquinho da visão de cada classe, vamos falar um pouquinho de uma que foi de grande importância em 2020, que foi a investimentos com exposição internacional? Vamos sim, Rê. Acho que falando da parte internacional, né, tiveram alguns temas aqui que tiveram muito ligados aqui, né, tanto a pandemia, né, e a vacinação acontecendo pelo mundo, mas também um pouco do cenário político aqui nos Estados Unidos, aqui nesse início de ano, né. A gente tem visto a pandemia crescer, né, não só aqui no Brasil, mas fora também. Novas medidas de restrições sendo colocadas, naturalmente aqui algum impacto na atividade desses países, mas por outro lado a esperança aqui, né, de vacinação, né, acontecendo aqui nos países, que apesar de ser um processo, né, que deve ser lento, né, tanto pelo desafio da oferta, mas também de logística em alguns casos, deve fazer com que a gente tenha uma melhora no quadro de saúde e traga mais confiança para a retomada da atividade que a gente tanto fala, né? Então, acho que esse é um ponto importante quando a gente fala de internacional. E um outro ponto é o que a gente, né, acompanhou aqui nos Estados Unidos também. Então, aqui com a posse, né, do Joe Biden, e a gente tendo também um pacote de estímulos a ser aprovado aqui, provavelmente acima do que era esperado anteriormente, além de, né, iniciativas fiscais e monetárias que acabam colocando o país aqui com perspectivas aqui positivas de crescimento para 2021, né? A gente tem aqui algumas projeções aqui de PIB, feita aqui também pela Itaú Asset. Hoje a gente está considerando um crescimento na casa de 6% para esse ano, né? Uma recuperação muito boa e que consegue aqui retomar um pouco das perdas que tiveram aí em 2020. Sem falar que também nos juros baixos, né? Que os Estados Unidos também vive há um tempo, que também traz um cenário de mais estímulo para essa retomada. Então, em geral, a visão aqui é positiva para o mercado internacional como um todo, né, quando a gente fala de ações também. Acho que tem também um ponto aqui importante que a gente sempre fala sobre mercados emergentes aqui nos últimos meses. O fluxo que eu comentei lá atrás, né, quando eu falei de Bolsa Brasileira, também vale para os demais países emergentes. Então, isso também acaba sendo aqui um destaque aqui na alocação internacional. E temos também, quando a gente fala de internacional, não só a parte de renda variável de bolsa, né? A gente tem também outras classes dentro do internacional que são super importantes para a composição do portfólio. Então, quando a gente fala, por exemplo, de dólar, de ouro, de posição em juros americanos, né? A Treasury, que a gente fala aqui, tesouro americano, que são importantes também para diminuir o risco aqui da alocação internacional, e trazer essa diversificação e a visão para os mercados é positiva, mas é sempre importante também trazer essas classes aqui na parcela internacional. Legal, Gi. A gente teve até um episódio recente com o próprio Brett, né, falando sobre os mercados emergentes, falando sobre China, mostrando que o internacional vai além dos Estados Unidos, da Europa, né, e dessas regiões mais tradicionais e, obviamente, que possuem realmente o maior aporte, né, das alocações em investimento internacional para ver o tamanho dessa diversificação, né. Mas antes de a gente falar de diversificação, Gi, tem ainda investidor muito preocupado falando, bom, mas eu preciso ainda ter alguma reserva, né, o que eu faço? Aonde eu deixo? Onde eu ponho aquele meu dinheiro que eu vou precisar usar, né, no curto prazo, que talvez eu precise, né, para alguma tempestividade que eu não estou esperando, algo que recentemente tem acontecido bastante, né, e que a gente ainda continua recomendando sim que os investidores façam, né, Gi? Sim, perfeito, Kleber. A gente falei aqui das classes de ativo, né, e quando a gente fala dessa recomendação, a gente está falando da construção de patrimônio, recomendação de construção de patrimônio, que é aquele investimento mais para o longo prazo, médio e longo prazo. Legal. Para esse investimento de emergência, né, do curto prazo, a gente fala muito da reserva de emergência, né, que é onde é importante ter ativos de bastante liquidez para que você possa resgatar quando você precisar. E sem comprometer o restante da sua carteira, que provavelmente vai estar aplicado em ativos buscando mais retorno e com menos liquidez. Para este fim, né, de reserva de emergência,
como você mesmo comentou agora há pouco, né, o brasileiro ainda procura muita poupança, né? Muito pela praticidade, também pela sensação de segurança. Até você comentou aí da garantia, né, que ela tem. E traz essa sensação. Mas hoje a gente tem muitos produtos que são mais atrativos em rentabilidade e que também oferecem essas mesmas características, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, o CDBDI do Itaú, que rende aqui exatamente o CDI, né, 100% do CDI, que já é mais do que a poupança, oferecendo também aqui liquidez diária. E também temos outras opções, né, como o Tesouro Direto pós-fixado, que são as letras, as LFTs, as letras financeiras do Tesouro, e os próprios fundos DI. E aí, com tudo isso, todas essas opções, acho que a poupança acaba ficando em desvantagem, né? Ela tem algumas características que são um pouco negativas, né? Por exemplo, a data de aniversário, né? Que faz com que você não tenha ali a rentabilidade diária dos seus investimentos, né? E o próprio fato do retorno que hoje ela está entregando, ela acaba fazendo com que você perca seu poder de compra no tempo, né? Dado que ela rende hoje menos do que a inflação no período, né? Acho que são alguns pontos aqui para ficar no radar do investidor também quando a gente fala de reserva de emergência. Legal, Gi, legal. Lembrando que a única poupança, né, Rê, que ainda vale é aquela que não tem mais como investir, né? Aquela que parou em 2012, que o investidor tinha garantido um retorno lá. Se tiver aquela que a gente chama de poupança velha, velhinha, não resgata, deixa ela lá. Ela tá rendendo muito mais do que qualquer renda fixa, quase, hoje em dia. E lembrando, né, gente, que essa reserva de emergência, um dos principais conceitos dela é que seja um dinheiro de fácil acesso a qualquer momento, né? Então, justamente por isso que se recomenda produtos que não vão ser aqueles que mais vão render, mas que rendam mais que a poupança, para que a pessoa consiga usufruir dessa liquidez que chama, né? De conseguir, tive um imprevisto, tive uma oportunidade, tive a chance da minha vida, o dinheiro tá ali, eu pego e uso. É mais ou menos por aí, né? Exatamente, Rê, perfeito, é isso mesmo. Bom, gente, fala. Vai lá. Não, eu ia perguntar agora, falar de diversificação, né? Pois é, eu ia jogar a bola para você, Kleber, pra gente encerrar com a diversificação e com esse processo todo que é feito pelas equipes de recomendação e Itaú Asset em conjunto, para se conseguir ajudar na diversificação. Até porque, né, Kleber, a gente tem ouvido não só que a diversificação faz todo sentido, fez todo sentido no ano passado para quem investe, como também para gestor de investimento, né? Não, a gente vive hoje a necessidade enorme de diversificação no Brasil, como a gente não tinha vivido antes, né? A gente não tinha uma necessidade tão grande dos investidores colocarem, né, os seus recursos em várias classes de ativo, porque ele conseguia retorno em poucas classes de ativo, ou às vezes em uma só, né, Rê, daquilo que ele precisava. Então, a gente viu, né, o tamanho da importância, ainda mais quando se tem um movimento tão brusco, tão pesado, com riscos tão realmente que a gente pode colocar tanto inesperados, né, quanto de tamanhos tão grandes quanto a gente viu em 2020. E aí acho que a Gi vai conseguir passar para a gente um pouco de como funciona esse processo, né, de diversificação e dentro da recomendação, né, e o tamanho da importância dele, Gi. Não, legal, Kleber. Acho que hoje já tem uma série de estudos, né, que mostram o efeito positivo da diversificação no longo prazo nos investimentos, né? Tem aquela frase famosa, né, de não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Em investimentos a lógica é muito similar. Isso se deve pela correlação entre os ativos, né, a relação que um ativo tem com o outro. Quando um sobe, o outro também sobe, ou quando um sobe, se ele desce, né? Essa correlação é a base para a diversificação. Mas, claro, se eu tenho, às vezes, um view mais positivo para alguma das classes de ativo ali que a gente comentou, ou em algum mercado específico, eu vou e aumento uma exposição naquele investimento, mas sempre mantendo o restante da carteira diversificada para reduzir o risco como um todo. E esse é justamente o processo de investimentos que os fundos fazem, né, os fundos de investimento, por exemplo, os fundos multimercados fazem, e também é o trabalho aqui de asset allocation que a gente tem para nortear o processo de recomendação, né? A gente tem uma carteira diversificada com várias classes, em que, dependendo do meu view, né, se eu estou com uma visão mais positiva ou otimista para cada uma dessas classes, eu aumento ou diminuo em algum grau, mas mantendo os demais ativos ali juntos para ter essa diversificação. E é também, né, o que está ali no carteira Itaú, né, é o que norteia as decisões ali também do carteira Itaú de investimentos, aquele fundo que a gente já trouxe aqui algumas vezes, né, que tem toda a recomendação através de um único investimento, né.
ele também vai ter esses conceitos. E aí, nesse sentido, acho que vale comentar do processo de recomendação como um todo, né? Ele passa por algumas etapas, né? Então, primeiro a gente tem, nesse processo, discussões a respeito de cenário, projeções, o que a gente está vendo com mais otimismo ou menos otimismo naquele momento, para justamente fazer esse tático, né? Essa alocação tática nas classes, esse asset allocation. Isso a gente traz em parceria aqui com a Itaú Asset. Depois a gente tem um processo quantitativo aqui interno do time de recomendação, em que através de modelos estatísticos a gente vai ter ali uma saída de uma carteira de investimentos que juntos vão trazer uma melhor relação, né, de risco-retorno e também uma melhor projeção para os próximos 12 meses. Depois disso, a gente ainda tem aqui uma avaliação qualitativa muito forte, feita aqui pela nossa equipe, em que a gente vai estudar os produtos, né, entender as nuances de cada um deles, coisas que às vezes a parte quantitativa não consegue capturar, para então a gente chegar na seleção dos ativos, dos produtos que vão ser a recomendação final que a gente tem aqui mensalmente, né? Então é um processo bem completo, que passa por essas etapas, e a diversificação acho que é o core desse processo, né? Tá do início ao fim do processo de recomendação. Acho que em linhas gerais era isso, Rê, acho que sobre a recomendação. Muito legal. E só para pegar esse gancho do que vocês falaram sobre diversificação, eu estava ouvindo rádio outro dia e tinha um comentarista de economia e investimentos que trouxe uma dúvida de um ouvinte do rádio. E o ouvinte disse o seguinte, que há muitos anos, desde 2008, 2010, se não me engano, ele tinha um investimento em uma ação X. Ele colocou seus 50 mil reais nessa ação X. E ele nunca mais teve o valor que ele investiu lá em 2010 de volta. Porque a ação caiu muito, em alguns momentos subiu, mas ela nunca recuperou os 50 mil. Ele nunca teve mais do que 40 mil naquele investimento. E aí, só para trazer aqui, que não é uma história que a gente conta só aqui no Itaú, mas o que o comentarista disse para esclarecer aí a dúvida do ouvinte. Ele disse, olha, se eu fosse você, eu distribuiria esse dinheiro em várias ações. Se você quer investir o seu dinheiro em ações, não deixa todo ele em uma única ação. Porque aí o que vai acontecer? Se ela cair, você vai perder todo o dinheiro. Agora, se você distribuir esse dinheiro em várias ações diferentes, que tenham comportamentos diferentes, um pouco vai cair em algum momento, mas você vai balanceando com o resto. Então, é algo que a gente não tá inventando aqui, né, gente? É uma coisa que a gente fala muito aqui, é super repetitivo. É isso mesmo. Mas é um conceito que se usa e que especialistas levam super a sério. E a gente aqui mais ainda, então, porque faz todo sentido. E quem passou por 2020 com dinheiro investido sentiu muito isso, né? Exato. Isso vai não só entre ações, né? Claro. Por exemplo, quando a gente viu, por exemplo, eu tenho renda variável na minha carteira e tenho dólar. Geralmente são ativos que andam em movimentos para sentidos opostos. Então, eles acabam sendo importantes juntos, né? Mesma coisa na sala de renda fixa. Então, combinar esses ativos é justamente isso que você comentou, esse exemplo que você comentou, né, Renata? De trazer essa diversificação e diminuir o risco em movimentos brutos do mercado, né? O Martim gosta de fazer muito aquela analogia, né, Regi? O professor fala sobre o futebol, né? Que a gente tem que ter vários atletas ali de posições diferentes, né? E que consigam desempenhar um bom papel para que você tenha um time com boa performance. E além disso, você muitas vezes precisa mudar a sua tática, né? E a sua forma de jogar. Não é jogando sempre da mesma forma que você vai conseguir os melhores resultados. Isso é exatamente o que a gente falou lá no começo da nossa conversa aqui, né? Então, quando tem lá a alocação estratégica mudando, os ajustes táticos, é exatamente para isso também, né? Então, além da diversificação, esses ajustes são importantes. Esse exemplo que você trouxe é perfeito, porque além de ficar concentrado em uma única ação, também está concentrado numa única estratégia, que são ações. Exato. Tem períodos em que as ações são os melhores investimentos, tem períodos em que não necessariamente ele estava investido só em ações, né? Mas usando isso como um exemplo, né? Claro. Que eu não sei o caso real dele, mas
às vezes as pessoas ficam 100% em uma única classe de ativo, acreditando que aquela vai ser a melhor classe, e realmente pode ser por períodos longos, mas muitas vezes a gente vê as ações perdendo para ativos que antigamente ou você olhava e falava, poxa, como assim? Então, ano passado foi um ano curioso, por exemplo, o IGPM, né, foi o índice que mais ganhou, que teve maior retorno frente a quase todas as outras, né? Acho que perdeu para o dólar, se eu não me engano, né, Gi, aqui no Brasil. Ficando na frente de praticamente todos. Ninguém apostava no IGPM, né? E foi realmente algo muito atípico, porque 2020 foi atípico em quase tudo na vida, né? Então é exemplo do quanto a gente tem que realmente ter essas variações, ter o acompanhamento, ter o especialista e ter a recomendação aí cada vez mais próxima de uma diversificação que a gente chama de ideal aí para acompanhar os investimentos. Muito bom, viu, Gi? Por isso que tem que ter o atacante e o zagueiro, né, Kleber? E o meio campo, e o goleiro, e o goleiro nem se fala. E o goleiro nem se fala. Se não tiver o goleiro, pelo amor de Deus. Muito bom. Boa analogia, legal. Muito bom, gente. Gi, muito obrigada. Bem-vinda mais uma vez aqui. Agora você conhece o caminho, pode voltar. Claro, obrigada, gente. Foi muito legal participar. Foi uma honra aqui para mim. Fico sempre à disposição aqui para os próximos. Bom dia para vocês. Obrigado, Gi. Também. Valeu, parabéns por todo o trabalho aí. A gente espera você outras vezes aqui. Valeu, Kleber. A gente se encontra para nossa aula dessa terça. Combinado, Rê. Até amanhã. Beijão. Até. Outro. E, gente, obrigada pela participação de todos, pela audiência de vocês. Não esqueçam de seguir Itaú Investimentos no Telegram para vocês ficarem por dentro dos conteúdos que a gente produz por aqui. E não percam a aula do professor Martim nessa terça-feira. A gente espera vocês. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.